Irmãos, está no documento que eu vou falar agora, está no documento. Fizemos uma ata e um contrato. Então, estão interligados. Um contrato e uma ata. Não nos termos de contrato, mas de acordo. Cedente de bens e cedente de mão de obra. Para preservar a igreja e preservar o prestador de serviço à igreja. Até porque, para que isso não venha a gerar uma condição empregatícia. Uma coisa é eu chegar para alguém e pedir para fazer uma coisa na minha casa. A pessoa fica uma semana ali. Eu, pessoa física. Outra coisa é eu pedir uma pessoa para fazer algo na igreja, pessoa jurídica, na qual eu respondo juridicamente. E tudo ali pode ser gerado dentro de uma questão da legalidade, da legislação atual. Então, o que nós falamos, verbalizamos e acordamos é uma coisa. Mas o que sai dali depois e pode ser gerado, né, um processo, aí é outra situação. E se tratando de pessoa jurídica, torna-se muito mais difícil. Enfim, sinto a necessidade de compartilhar com a igreja para entendimento melhor. E quando eu disse lá no púlpito, vai fazer 20 dias ou um mês, mais ou menos, ou já deve ter um mês, que o Senhor falou no meu coração quando eu cheguei em casa, que alguém falou assim, pastor, não pode falar que eu vou fazer e acontecer, e as condições da igreja, como é que é? Falaram. Porque na terça-feira posterior, na oração, o Senhor usou a mim mesmo na igreja para todos ali que ali estavam. Quem tem ouvido ouça que o Espírito diz à igreja. Então, quando falamos com Deus, esperamos resposta. E quando falamos com Deus de coisa extremamente pertinente e necessária. Não é uma coisa que o coração quer uma estética. Não, é segurança, é privacidade, né? É mudança, é transformação. Nossa igreja já está ali mais de 15 anos. É um absurdo. Né? Então, quando nós oramos, falamos com Deus, ficamos na dependência de Deus. Um certo homem ficou 38 anos esperando numa maca. Não sei se dava comida, evidentemente, alguém dava comida, dava bebida, alimentava ele. Mas ele estava há 38 anos naquele lugar. Ninguém tirou ele dali. Dava comida? Certamente. Alimentava? Certamente. Mas ninguém tirou ele dali para levar onde as águas agitavam. E sabe quem fez? Aquele que estava passando, já o conhecia, sem vê-lo. Se abaixou e disse, homem, o que tu queres que eu te faça? Deus quer saber o que eu quero, o que eu preciso. Por que Deus quer saber? Mas Ele é onisciente, onipresente. Ele quer saber se eu tenho foco. Se é isso que eu quero. É fé. E é minha humildade. Então, Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Ele diz, mestre, tu bem sabes, se tu quiseres, que me cure, que eu ande. Se tu quiseres. Então a gente não exige nada de Deus, segundo a nossa fé e o coração de Deus. O próprio Cristo diz, tudo que pedires em meu nome, segundo a vontade do Pai recebereis. Deus é que libera. Então, irmãos, eu falei aquilo porque eu sei o quanto a gente já precisa dessa mudança.
Às vezes a gente está na inércia, num lugar só, e Deus quer te tirar para outro lugar, quer mexer, quer te usar, quer movimentar. E às vezes precisa de vir um ventinho, te dar um baque para você começar a movimentar. Assim a igreja, às vezes a igreja tem que passar por alguma coisa para acordar, para despertar. Então não foi a questão do ímpeto de um homem, mas a fé empregada. Lembra quando os 2 profetas mantiveram os braços de Moisés? Vamos lá. Irmãos, Bíblia, né? Bíblia. Promessas de respostas nas dependências de Deus. Jeremias 33, versículo 3, que diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas ou firmes, que não sabes. Então Deus nos convida a clamar, Deus nos convida a falar com Ele. Não adianta você ficar reclamando, murmurando, e falando, os irmãos não fazem, a irmã não faz, ninguém faz. Ei, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus convida ao clamor como forma de dependência, prometendo revelar a sua vontade. Né? Lá em 1 João capítulo 5, 14 e 15 diz: e esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Quando dependemos e pedimos alinhados. Alinhados. O que é alinhados? Minha fé, minha vida e a palavra de Deus e na vontade de Deus. Estamos alinhados. Exemplo. Eu amo a Deus, mas não obedece. Eu amo meu pastor, mas não obedece. Você está alinhado? Você fala que ama o pastor, mas faz o que você quer. Você diz que ama a Deus, mas faz o que dá na tua cabeça. Você diz que ama seu esposo, se ama sua esposa, ama seus pais, ama o Senhor, gosta do emprego, mas faz o que dá na sua cabeça. Está alinhado? Não está. Então, Deus nos responde quando estamos alinhados na vontade dEle. Temos a certeza da resposta. Mas eu estou fazendo tudo certo, mas está alinhado? Está debaixo do temor? Está debaixo da obediência? Da submissão? Da satisfação? Deus botou alguém. Deus deu cajado a alguém. Ele não dividiu o cajado. Salmo 145, verso 18 diz: perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Sabe o que é verdade? E em verdade é aquilo que eu penso, é aquilo que eu prejugo, é aquilo que eu entendo, que eu vejo a prioridade, a necessidade. Agora eu vou pedir a Deus. Vou pedir debaixo de um mérito, do merecimento, porque ando como homem, ando como servo de Deus, como igreja, sirvo a Deus com alegria, sou submisso, sou obediente, temo a palavra de Deus em todos os sentidos e segmentos, respeito as minhas atribuições e cumpro com as minhas atribuições, tanto seculares, pessoais, ministeriais. E dentro de todos esses fatores, ainda dependemos da vontade de Deus e servimos a Deus na vontade dEle. Então, estamos na dependência de Deus. E eu falei lá no púlpito, Senhor, no dia de quinta-feira eu falei, vai fazer um mês, eu acho, se já não tem um mês, com dinheiro, sem dinheiro, com apoio, sem apoio, com dízimo, sem dízimo, vamos quebrar essa parede. Vou quebrar essa parede. Quebrar em nome de Jesus. Agora quero resgatar como aconteceu tudo isso em relação à igreja. Alguém, pastor, não tem recurso, tem juízo? Aí começar uma obra sem ter recurso, sem ter dízimo? Clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes. Clama a mim, responder-te-ei coisas grandes
e anunciar-te-ei coisas... Clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes. Clama a mim, responder-te-ei coisas grandes. Não. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, ocultas ou que não sabes. Mas no meu coração, eu sabia, como a igreja sabia, a necessidade. Agora, eu não sabia como e quando. Mas eu determinei, não exigindo, mas na dependência de Deus. Segundo a vontade do Senhor. Então, o que aconteceu? Esse senhor, que já contei uma história mais ou menos, ele, o ano passado, teve um problema no carro aqui em frente ao meu portão, saindo pela manhã, saí, eles empurraram o carro, e eu saí da garagem, dei bom dia, saí. Chegou um pouco lá na frente, o Senhor falou no meu coração, volta. Eu voltei, me mostrei solícito, embora não sendo mecânico, mas a gente tem um mecânico irmão e amigo. Liguei para o irmão Rodrigo, o que prestativamente, imediatamente ele veio, e olhou, orientou, e o cara foi embora. E ele pegou meu telefone, ficou muito agradecido, me apresentou o neto dele, abracei o neto dele, dei a mão, ele falou, abraço pastor, dá a mão pastor. E naquela hora o Senhor me usou para o neto dele, que agora chorando sábado passado, faz uma semana hoje, ele falou, o que o Senhor falou para o neto dele aconteceu, que era para ele não se envolver com parentes, com família, com amigos, que o diabo estava preparando um laço para ele, e era com as drogas. E o avô, sábado passado, chorando aqui na garagem, ele confessou que tudo que o Senhor me usou para ele estava acontecendo. E ele falou, eu tenho medo do que o Senhor falou, porque eu estou vendo que é o que vai acontecer. E ele já perdeu 3 filhos com isso, com droga. Enfim, eu tinha pedido a ele para ele ir lá me dizer na igreja, né? Os irmãos de Araruama se posicionaram de vir aqui nos ajudar, né? Os irmãos de Aperibé de vir aqui nos orientar, nos ajudar. Mas tudo isso depende de logísticas e depende de algumas situações, cada um tem uma situação, cada um tem uma vida, a distância é muito grande, né? E a gente compreende tudo isso. Mas quem não pode ajudar com a presença, pode ajudar com a assistência. A gente também sabe disso. Enfim, aprendemos que a entrega não é de um só, é de todos, né? E aí o que acontece? Ele foi comigo até lá, ele observou tudo, mostrei tudo a ele que a gente tinha no coração para fazer, tudo. E fomos para a parede, para abrir a parede, para estender a igreja. Ele olhou, ele falou, ó, tem a viga assim, cortou lá, que tem a viga. Ele olhou tudo, não, você pode quebrar. Eu falei para ele, tudo bem. E aí, uma noite antecedendo esse fato, conversando aqui com a pastora falou para mim assim, olha, esse moço vai querer fazer a obra e a gente não tem recurso, mas ele vai querer fazer a obra. Eu caladinho, sem falar com ela, falei no meu coração, estou falando aqui diante de Deus, hein? E eu não vou dizer que eu sou homem de Deus, não. Falei aqui no meu coração, no meu entendimento. Se for de Deus, Deus vai me dar um sinal. E eu sei que tem algo ali que tem muito valor e ele vai se interessar. E se ele se interessar, sem eu oferecer, e aí Deus está me dando sinal, diante do que a pastora falou. E aí ele me perguntou, como é que você vai fazer? Eu falei, não, tem os irmãos de Aperibé que ficou de vir me ajudar, mas os irmãos têm muita dificuldade, um tem problema com a mãe, com o irmão, outro com o trabalho, outro com a família. Os irmãos de Araruama ainda é muito mais distante ainda. E aqui a gente não tem nem auxiliar de aprendiz de servente. Bom, eu fui servente, trabalhei em obra, mas eu não sou profissional, né? Quem sou eu? O Rodrigo também entende algumas coisas, mas nós não somos profissionais.
Mas a gente vai quebrar em nome de Jesus. Ele falou, não, eu faço a obra. Eu faço a obra. Aí eu falei para ele assim, olha o que eu falei para ele. Tem um pedreiro fazendo serviço em frente à nossa igreja, numa casa lá. E eu, numa atitude de ter uma noção, chamei o pedreiro e falei, meu amigo, você poderia dar uma olhada numa laje ali, me dizer, dar um orçamento? Nós estamos com um teto ali, 3x3, já está chapiscado, que o pastor Daniel chapiscou, o pastor nosso já chapiscou. É 3x3. Você podia dar uma olhadinha e me dar um orçamento? Ele olhou, R$ 500. Faça aí num dia e meio, acho. Um dia e meio, R$ 500. Procurei saber qual é o valor de um pedreiro aqui no mercado. É 185, R$ 200. Servente, R$ 120. 100 a R$ 120. Falei, caramba, ele só pega o de empreitada. Não tá errado não. Cada um sabe do seu cada um. Cada um sabe das suas necessidades. Cada um sabe do seu valor. Mas a realidade é que a igreja não tem. E aí eu falei isso para ele. Ele virou para mim, é mesmo? Eu falei, foi. Ele olhou, botou a mão na cintura. Eu falei, quanto o senhor me cobraria? Eu perguntei, quanto o senhor me cobraria? Ele disse, R$ 2.800. Eu falei, pois é, seu Jorge, irmão Jorge. Para fazer tudo isso, ele é. Para fazer tudo isso, nós íamos fazer 2 banheiros, quebrar a parede, fazer o altar, consertar uma calçada, fechar 1, 2, 3 portas, abrir janela. Eu falei, mas eu não tenho. Eu achei barato. Diante de R$ 500, num teto 3x3 já chapiscado. Muito barato. E aí, eu vou conversar com alguns irmãos. Então, a gente conversamos e naquele momento ele voltou lá no sábado e olhou e falou assim, olha, eu faço para o senhor, isso aqui é obra de Deus, mais do que Deus já fez na minha vida, só quando o senhor falou comigo, Deus já está mudando. Já tem uma filha minha que há muito tempo não fala comigo, com a minha esposa, porque ela vive na vida errada, nessa vida de tráfico. Ela ficou com raiva, não fala com a gente já há anos. Ela já ligou dizendo que está indo lá pedir perdão a gente. Isso já é coisa de Deus na nossa vida. Tá bom. A mulher dele é evangélica, ele nunca foi evangélico. Pelo contrário, mestre de capoeira, e aí vai ter uma história muito grande. Ele falou, eu faço. Ele vai e olha para a moto que nós compramos na irmã Valdimere, para a pastora, que nunca andou. Estava parado lá há 10 anos. Mais de 10 anos, né? Parado mais de 10 anos, coberto de lona. Onde todo mundo quis comprar e eu nunca cedi. E a intenção era consertar para nos valer, ou para minhas filhas, se quisesse. Enfim, eu falei para ele, essa moto está parada há mais de 10 anos. Não fico com ela. Não tem documento. O documento foi perdido. Que tivemos um problema aí. Perdemos um diploma, certificado, um monte de documento que deu cupim na casa, comeu a pasta, comeu tudo.
E só tinha um verdinho, que inclusive foi a irmã Valdemere que nos trouxe. Ele, não tem problema não, vou ficar com ela. Se ele vai vender para convergir em dinheiro, é problema dele. Eu não perguntei. Estou falando isso, está ficando até grande o vídeo, mas é história. É história. Não quero que... É história. Para todo mundo saber o que Deus faz. E aí eu fiquei olhando para ele, mas... O que mais eu ficaria? Aquela porta me serve, porque eu vou fazer uma lojinha para minha esposa em Cajueiro. Falei, amém. Aí eu falei, tem um balcão aqui, balcão de madeira naval, na época. Segundo, a pessoa que lá já teve negócio, que não foi a irmã Luísa, foi o senhor Gerson, é um amigo meu, ele é da aeronáutica. Hoje ele tem um trabalho de rádio nas ruas, trabalho de publicação, e ele falou para mim, aquele balcão ele que fez, ele botou lá, né? Ele trabalhava com móveis feito modulado, ele fabricava móveis, e ali foi 15 mil que ele fez, gastou na época, 5 mil na época, eu lembrei disso. Balcão bonito, bem trabalhado, apesar do estado. Aí ele disse, balcão me serve. Aí eu falei, olha, aquela porta também lhe serve? Porta de aço, a outra porta de aço. Aí ele virou para mim e disse, assim eu não vou poder cobrar nada, eu ainda vou ter que devolver. Eu falei, quanto o senhor me cobra? R$2.800, mas assim eu vou tirando, colocando essas coisas aí, eu vou pedir só R$700 e a gente vai diminuindo os pouquinhos, toda semana me dando um pouquinho. Entendeu agora? Toda semana me dá um pouquinho para ajudar. Falei, amém. Cheguei em casa, conversei com a pastora, que é a dona da moto, e foi tudo certo. No dia seguinte, ele já levou a moto. A moto já está andando. Mais de 10 anos parado. Então, ele colocando tudo no documento, numa ata, no documento, com reunião com a igreja, fica em um custo de uns 13 a 17 mil. Aí alguém fala, caramba, mas veja bem, tudo assim, colocado da seguinte maneira, né? Observando assim, valor estimado. A porta maior, de 3 metros de comprimento e 2 de largura, ela zerada nova, está 4.300. Eu não sei qual o valor ali, então nós estimamos por 2.500. As outras portas, não, foi tudo avaliada, tudo que eu estou falando com a pastora aqui. Aqui não tem segredo, não. Tem segredo, não. Tudo que a gente estimou, Vana, nós estimamos através do mercado, buscando no mercado os estados de ferro velho, através da inteligência artificial, onde não tem como fugir. A inteligência artificial, ela não mente, entendeu? Então, foi estimado dentro desses valores. E, unindo todos esses excedentes, ficou na base de 13 mil, 17 mil reais estimados. Agora, se vai materializar esse valor, é responsabilidade dele. Ele concordou. Se ele vai vender, por quanto ele vai vender, mas eu te garanto que mais de 2.800 ele vai tirar, porque só a moto da pastora já vale praticamente isso. Vai comprar uma bicicleta aí elétrica, 6 mil, 8 mil. Ela está levando uma Jog 140 cilindrada, 150 cilindrada, né, bateria de CB400, e ela passando no jet ski, né? Minhas filhas, jet ski. É um jet ski. Quem sabe pode fazer um teste no mar. É isso, irmãos. Transparência. Deus respondeu
o desejo do coração da igreja, ou o desejo do coração do pastor, e a necessidade de segurança, estética e privacidade da igreja. Segurança, acho que os irmãos já devem entender por quê. Privacidade também. Amém, irmãos? Foi assim que Deus faz. É assim que Deus age. Foi assim que aconteceu. Foi assim que o Senhor fez. E assim eu creio. Orar sempre na dependência e declarar: eu não consigo sozinho. Confiar que Deus, em sua soberania e amor, Ele agirá no tempo e no tempo necessário. E hoje é o tempo necessário. Vamos unir as nossas mãos, olhar para o Senhor e fazer a nossa parte. Muito obrigado. Quero compartilhar isso com o Ministério Serve. Não dizendo que o pastor ele é. Não, sou não. Nada sei, nada sou, nada posso fazer. Foi prova com Deus. São 27 anos nesse ministério. Tem terra que é muito boa de plantar. Tem terra que ainda que você cave, joga semente, ainda encontra uns pedregais lá no fundo. Mas ser sacerdote não é apenas saber ler, escrever, saber pregar, cantar, ter visão, revelação e entregar profecia. É muito mais além. O chamado não é apenas uma capacitação teológica. O chamado é uma capacitação desde a nossa concepção, no madre das nossas mãos. Quem é chamado? Deus capacita para chorar, para lutar, para digerir certas coisas, para perceber, para enxergar, ver certas coisas e fingir que não está vendo, que não está ouvindo. Perceber rejeições, receber jeitinhos, observar jeitinhos, palavras para afagar o ego, com cortina de fumaça, se fazer de tolo para ganhar o tolo. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Eu agradeço os meus irmãos em Araruama, agradeço meus irmãos de Aperibé, agradeço os irmãos em São João da Barra, lembrando que o Ministério Comunidade Evangélica Resgatando Vidas brasileira, ela não é uma facção dividida, e ela não é uma facção. Ela é um corpo completo, integrado, que deva dar continuidade na sua história, na dependência de Deus, todos alinhados na orientação da palavra de Deus, daquilo que é regimental, estatutário, na submissão daquele que Deus confiou o cajado. Que Deus nos abençoe. Um beijo no coração de todos. Continuemos orando uns pelos outros, nos ajudando e nos abençoando. Antes de questionarmos o que quer que seja, a quem quer que seja, questionamos primeiro nós mesmos. Obrigado, Pai do Senhor.